E o nosso encontro de hoje, a gente estava preparado para estudar tratamento de dados, né? Depois de uma revisão de Python e uma introdução ao Pandas. Então, a gente tinha combinado de estudar um pouco sobre tratamento de dados e trazer o conteúdo para a gente discutir. E eu fiquei responsável por trazer o conteúdo, né? Dessa vez. Beleza. No nosso cronograma, nós estamos, como eu disse, no terceiro encontro. E nosso próximo encontro vai ser sobre visualização de dados. Então, no encontro passado, a gente estudou um pouco sobre Python, né? A gente deu uma revisada em Python. E a gente estudou Pandas, uma introdução ao Pandas. A gente não utilizou como aplicar algumas das funções, a gente viu um overview básico sobre a biblioteca. E agora o intuito é que a gente aprofunde um pouco e descubra como tratar os dados, né, de uma maneira eficaz. Beleza? Então, eu separei a parte que eu estudei através daquele livro que eu recomendei também, Python para Análise de Dados. E nele ele aborda uma parte de limpeza e preparação dos dados, onde a gente trata principalmente de dados nulos e outros tipos de erro que a gente pode encontrar em nossos dados. E também ele faz uma segunda parte sobre o tratamento de dados, que é sobre junção, combinação e formatação. A gente consegue unir data frames, tem uma coisa de multi-index que eu fiquei um pouco bugado, mas eu botei também no notebook para a gente conversar um pouco sobre. E é basicamente isso. E também tem a parte de texto, mas eu acabei não colocando, porque ia ficar muito grande e eu também não tive tanto tempo para estudar, assim como vocês também. Beleza? Beleza. Na parte de limpeza e preparação dos dados, eu coloquei esses dois primeiros tópicos, mas na verdade no livro tem três. Eu falei sobre tratando dados ausentes e a parte de transformação de dados, que a gente vai ver no notebook depois. E na parte de junção, combinação e reformatação, eu coloquei a parte de indexação hierárquica e combinar e mesclar conjuntos de dados. E eu também coloquei a função usada para converter datas, que eu acho que é uma função que utiliza bastante, principalmente na parte de séries temporais. E essa parte de reformação e pivotamento eu acabei não colocando também. Beleza? Mas no livro tem essa parte. Sobre a conclusão, depois do estudo que eu tive, né, é que uma preparação de dados eficiente pode melhorar de modo significativo e produtivo, né, o tempo que a gente utiliza para analisar os dados. Então, é um processo, é uma parte do processo para fazer uma boa análise muito importante e que, pelo que o livro disse, né, vai de cerca de 70% do tempo ocupado nessa parte de tratamento de dados. Beleza? Então, vamos seguir para o notebook. Eu mandei o notebook no Telegram. Então, vocês podem acompanhar por lá ou pela tela. Eu vou parar de compartilhar essa tela aqui agora e ir para o notebook, beleza? Então, eu fiz o notebook no mesmo esquema do Python e do Pandas, né? Até o nome está seguindo aí o padrão de identidade visual, tratamento de dados relâmpago. E eu coloquei particionado do jeito que eu estudei, né? Pelo livro, no caso. Beleza? Então, começando por uma introdução, né? Eu falei um pouco aqui sobre a parte da análise de dados, que ocupa cerca de 80% do tempo de um analista. E eu falei um pouco sobre o nome da base de dados que eu estou utilizando, é uma base de dados que tem no Kaggle, que tem a lista de séries e filmes listados no Netflix. Então eu peguei essa lista e apliquei os conteúdos do livro. Aqui eu estou fazendo a leitura do meu CSV, né? Para colocar o arquivo aqui é só arrastar o arquivo aqui para o Explorer do Colab. Arrastar de maneira bem simples. Você pega o arquivo, coloca aqui, aí ele vai dizer que vai ser reciclado quando atualizar. Aí você pode copiar o caminho. Eu apaguei, foi? Não apaguei não. Beleza, só para demonstrar. Você pode copiar o caminho aqui
E aí você vai ter o caminho que leva até o seu arquivo. Aí a função de leitura do Pandas vai conseguir encontrar o seu arquivo. Beleza? Então aqui eu só carreguei o arquivo de boas, dei um ponto head aqui só para visualizar as cinco primeiras linhas, né, do meu data frame, só para ter um overview assim de quais colunas eu tenho, enfim. Beleza? Então, começando com o assunto da semana, né, que é a limpeza e preparação de dados, a gente vai discutir algumas ferramentas funções e métodos que a gente pode utilizar para tratar dados ausentes, dados duplicados, e algumas outras transformações, beleza? E o primeiro tipo vai ser tratamento de dados ausentes, beleza? Os dados ausentes no Pandas, ele é tratado como um ponto flutuante não, que significa not a number, ou não é um número. Então, normalmente, quando a gente carrega uma planilha que tem células vazias, ou um CSV que tem dados vazios nas suas células, a gente carrega arquivos cheios de células sem valor, no caso, com um ponto flutuante que não é um número, um valor não, que pode ser representado também por NA ou NONE. Então, essa é a simbologia que é utilizada pelo Pandas para representar uma célula que não possui nenhum valor nela. Beleza? E a gente pode verificar a existência desses valores nulos utilizando uma função chamada SNU do Pandas. E essa função vai devolver valores booleanos informando quais células estão com dados ausentes ou não. As células que têm o valor true aqui, na minha tabela booleana, ela tem um valor falso, então ela não possui, ela tem um valor none, né? E as que têm false, elas têm algum valor lá, beleza? Vocês podem ver aqui em cima, no diretor eu tenho o valor não. Então não estava preenchido o diretor da série 3%. Maurício perguntou se o Snu pega o Nan, o Na e o None da mesma forma. Sim, sim. Porque você vai acabar. O Pandas, quando você bota um none, ele vai acabar representando como um nan. Beleza? Ele vai reconhecer como um valor nulo, ele reconhece sim. Agora tem os casos de NAT, que aí eu não lembro se funciona. NAT é quando é Nora Time. Quando você está trabalhando com uma tabela de dados, por exemplo. Se aqui não tivesse um dado preenchido, ele não iria. Eu posso utilizar uma função para converter isso aqui numa data, beleza? E ao fazer essa conversão, se não tiver nada, na minha função, que eu vou mostrar no final, ela pode voltar um NAT. Ela pode gerar um erro, né? Então, ela vai voltar um Nora Time, que é um NAT, que é uma espécie de NaN, só que para o tempo. E aí eu não lembro se o SNU pega o Nora Time. Eu sei que ele pega o NaN. E o None e o NA, que são semelhantes, né? Agora o Nora Time eu não lembro. Só fazendo teste. No final a gente faz o teste. Apesar que eu acho que essa tabela não tinha nenhuma data vazia. Opa. Beleza? Qualquer pergunta que surgir aí no, no chat pode interromper. Beleza? A gente pode também colocar no final do nosso SNU, da nossa tabela booleana, a gente pode colocar um sum, que é a função de soma, né, do Python. E essa função vai retornar os valores true somados. Ele vai pegar todos os valores true de cada coluna e somar, quando a gente utiliza o SNU, claro. E aí a gente pode verificar aqui que tem 2.389 células com valor NaN nos diretores. No cache nós temos 718, no country nós temos 507, beleza? E assim por diante. A gente também pode utilizar a função notNull, que vai... digamos que a função inversa do SNU. Ao invés de retornar como falso o valor que tem
a célula que tem algum valor dentro dela, ele vai retornar true. E, ao contrário, ele vai retornar false. Então, se eu fizesse o ponto soma aqui, ele iria somar a quantidade de células que não estão vazias. Beleza? Que eu posso fazer um ponto soma aqui rapidinho, só para mostrar. Aí já ficou o inverso, né? Nós temos aqui o valor completo no show ID, no type, e faltando 2.000 e pouquinhas aqui no diretor. Então, ele já calcula os valores não ausentes. Beleza? Pronto, beleza. E como a gente pode tratar a existência desses valores NAs, né? Ou NaN? No Pandas a gente tem, assim, essencialmente duas formas assim mais básicas de tratar os valores NaN, que seria utilizando o drop NA, no qual a gente pode utilizar os parâmetros para dropar todas as linhas que possuem algum valor NA, ou todas as colunas que a gente que possuem algum valor NA. Beleza? Então, normalmente, quando a gente utiliza só o dataframe.dropNA, a gente vai dropar todas as linhas que possuem algum valor NA. Então, a gente vai só ficar no final com 4.808 linhas. Só que, em muitos casos, fazer isso aqui de primeira pode ocasionar uma perda muito grande de dados, né? Nesse caso aqui, a gente perde bastante dados. Então, a gente pode tentar dropar só por um subset, para tentar, no caso, um subset seria uma coluna ou uma linha, né? Então, a gente poderia dropar por um subset os valores nãs e diminuir, assim, a quantidade de valores perdidos. Por exemplo, aqui a gente tem que estão faltando 10 datas de quando foi adicionado o filme no Netflix. Então, a gente poderia colocar aqui subset date a dead, e aí ele iria dropar só as linhas que tem no date a dead o valor não, beleza? E no caso seriam 10 linhas. Aqui, como eu botei diretor, ele vai dropar 2.000 e poucas linhas, sobrando as 5.398 linhas. Beleza? A gente também pode utilizar o parâmetro axis para dropar as colunas ao invés das linhas. Então, segue o mesmo princípio a função segue o mesmo princípio, só que agora ao invés de dropar as linhas, vai dropar as colunas. Como a gente viu lá em cima, tem 7 colunas que estão completas, que estão totalmente preenchidas. E as outras foram dropadas, como diretor, data que foi adicionado o filme, entre outras. Beleza? A gente também pode preencher esses dados ausentes. A gente pode substituir esses dados ausentes por algum dado que a gente queira. Beleza? Isso aqui é muito útil. E a gente utiliza a função fioNA para realizar essa operação. Basicamente, a gente vai dar um valor, pode ser um string, um valor numérico. Não lembro se lista funciona, mas deve funcionar também. A gente vai colocar o data frame, né, e que a gente quer preencher os valores NA, e como parâmetro principal, né, a gente vai enviar o valor que a gente quer modificar. Se eu não me engano, o nome desse parâmetro aqui é velho, velho. A gente vai utilizar o parâmetro velho para enviar uma informação que a gente queira trocar. Então, aqui eu estou preenchendo todos os valores NA com no information. Então, ao invés de dropar todos os diretores, quando eu for plotar para saber qual diretor tem, por exemplo, mais filmes no Netflix, eu vou ter uma coluna ou uma barra, depende do plot que eu for fazer, só com no information. Aí eu vou saber que esses tantos filmes não foram informados qual é o diretor, beleza? E assim eu não perco tantas linhas, né? Porque eu perderia 2.000 linhas caso eu só dropasse. A gente também pode utilizar os métodos ffill e bfill para utilizar interpolação.
mas creio eu não cheguei a me aprofundar na interpolação. Eu acho que isso aqui é utilizado mais com dados numéricos, que não é o caso, a gente está com uma planilha mais textual. Beleza? Se alguém tiver mais conhecimento sobre isso, pode interromper e abrir nossa mente aí, beleza? A gente também pode preencher através de um dicionário, né? Indicando por meio das chaves do dicionário, no caso, essa parte esquerda aqui, que são nossas chaves, né? A coluna que a gente quer modificar e o valor que a gente quer colocar nessa coluna, nos NAs dessa coluna. Então, eu posso preencher na coluna Director Not Informed. E na coluna Country, eu posso colocar Country Not Formed. Beleza? E aqui a gente pode ver o resultado. Director Not Formed para os diretores, né? E para o Country, aqui, Country Not Formed. Beleza? Então, a gente pode também selecionar elementos específicos para colunas específicas usando o Dict. A gente também consegue fazer isso com duas listas. A gente pode colocar uma lista com as colunas e uma lista depois da vírgula com os valores que a gente quer modificar. Beleza? Se estiver rápido, se eu estiver embolando, podem avisar. Beleza? Seguindo, então. Seguindo para a parte de transformação de dados. Essa também é uma parte importante. É uma parte onde a gente vai conseguir fazer uma limpeza dos nossos dados, a depender da aplicação que a gente queira fazer. O primeiro tópico é sobre remoção de duplicatas. Isso é muito importante, eu já cheguei a utilizar algumas técnicas de remoção de duplicatas, principalmente para quando a gente estiver trabalhando com aprendizado de máquina e redes neurais, porque isso pode influenciar negativamente no nosso aprendizado, né, no aprendizado da máquina. Quando a gente estiver trabalhando nessa área. Então, é comum a gente remover as duplicatas. Beleza. As linhas duplicatas, a gente pode encontrar elas por diversos motivos, mas o método que a gente utiliza para verificar a quantidade de duplicatas que a gente tem numa série é o método duplicated do Pandas, né? A gente vai chamar ele através do dataframe, né? NFL, dataframe duplicated. E aí a gente pode printar aqui a quantidade, né? Somando os valores true, usando a mesma técnica que a gente aplicou lá em cima. Na parte do SNU. E a gente pode ver aqui que todas as duplicatas são falsas, né? Não existe duplicatas nesse dataframe. Então, eu não consegui utilizar o drop duplicates para dropar as duplicatas. Então, eu tive que criar um dataframezinho só para realizar esse processo. Beleza? Mas o método que a gente tem para eliminar essas linhas duplicadas é o método drop duplicates, beleza? Eu criei aqui um dataset genérico, que ele ficou assim, beleza? A gente pode ver aqui que a gente tem duas linhas duplicadas aqui e duas linhas duplicadas aqui, beleza? Na verdade, peraí, eu rodei isso aqui. Beleza? Então a gente vai dropar as linhas duplicadas e ficar com um valor de cada. Então a gente vai ficar com um valor desse, um valor desse. É porque tá com ponto red, por isso não tô achando o restante da. Foi mal, galera. Quem sabe faz ao vivo. Como eu não sei, vou ter que pesquisar. Beleza. Agora vai mostrar tudo. Logo eu vi, tava com muitas duplicatas para poucas linhas, né? Beleza, a gente pode ver aqui que tem duas duplicatas aqui, né? Tem a duplicata aqui do index 0 e 1 e do index 3 e 4. E
quando a gente utiliza o drop duplicates, a gente vai dropar essas duplicatas. Todas as duplicatas vai ficar só com um valor. Originalmente, por default, né, o padrão, o pandas, a função, o método drop duplicates, ele mantém a primeira linha que você encontra. Mas você pode mudar para ele deixar somente a última, beleza? A gente pode especificar também para as duplicatas serem dropadas somente de acordo com uma coluna específica. Então, aqui eu coloquei coluna 1. Se a gente lembrar aqui no dataset, a gente tem 1, 1, 1, 1, 2. Então, a gente tem 3, 4 duplicatas entre dois valores, né? Então, vai sobrar no final só dois valores, o 1 e o 2. Aqui a gente fez com base na coluna 1, sobrou o index 0 e o index 2, que é a primeira aparição do 1 e do 2 no nosso dataset. E aqui eu mudei o keep, né? O keep é o nosso argumento para a gente definir se a gente vai manter o primeiro ou o último a aparecer, né? A primeira duplicata ou a última. Aqui, no caso, a gente manteve a última de cada um da coluna 1, e aí o index mudou. A gente tem aqui agora o 4 e o 5, que são penúltima e última linha do meu dataset. Beleza? Tá de boa? Alguém tem alguma dúvida, sugestão, acréscimo? Pode seguir. De boa. Opa. Beleza. Também uma forma da gente modificar os nossos dados é através da função map ou aplicando alguma função. Eu só trouxe aqui a função map, que foi a que o livro tratou, mas também a gente pode utilizar o ponto apply que Maurício mostrou no encontro passado. Beleza? Então, a gente pode usar a função map, ela vai mapear para o nosso dataset todo, né, alguma espécie de função que a gente definir por meio de um lambda. Pelo menos assim que eu entendi como se aplica o map, né? Mas caso alguém queira complementar, pode complementar. Aqui eu plotei o gráfico no dataset, né, original. E eu queria selecionar só o ano da minha coluna de adicionamento. Adicionamento? Acho que está certo. Só o ano aqui da minha coluna da data de adição, né? Do filme ou série no Netflix. Então, eu utilizei uma função map, defini o meu x, que é o meu elemento, né, que é minha série, né, no caso. Eu defini que meu elemento, calma aí, esse meu elemento aqui, ele é um string, e eu splitei essa string com base na vírgula, beleza? Quando eu fiz isso, eu criei uma lista com dois elementos. E eu peguei meu último elemento. Meu último elemento é meu ano. E nisso eu fiz o strip só para eliminar os espaços, caso tenham, né? Nesse caso aqui eu acho que não tem. Ou pode ter. Aqui tem um espaçozinho aqui, tá vendo? Para eliminar os espaços. E aí ele vai me retornar uma série só com o ano da coluna data a dead, beleza? Aí eu repeti o mesmo processo, só para mostrar que no outro caso a gente queira deixar todos os nossos valores de string em ponto .upper, por exemplo, ou ponto .lower, a gente pode fazer também. Eu selecionei a coluna country agora e disse que meus elementos eram string, né? E botei um ponto .upper aqui e deixei todos os elementos da minha coluna country com letra maiúscula, beleza? Então é assim que se utiliza uma função map, a gente pode aplicar para o data frame todo. Na verdade, eu acho que só dá para aplicar em série, eu nunca tentei com data frame. A menos que o data frame seja só. Vamos testar, né? Testando que. Com data frame não vai, não. Data frame, object has no attribute map. Beleza? Então tem que ser uma série mesmo. E aí a gente pode pegar o retorno dessa série e substituir diretamente aqui na nossa coluna. Ele vai fazer a substituição. De forma bem tranquila. Beleza?
Beleza, tá indo. Tá indo? Pronto, Tá. show. Vocês estão conseguindo acompanhar de boa? Tô falando rápido? Não, né? Beleza. Tá massa, velho. Beleza. A gente também pode substituir esses valores, né? Tipo, a gente pode, por exemplo, já explicou, né, que a gente pode preencher dados ausentes utilizando fio NA, beleza? Mas a gente também pode querer substituir algum valor que esteja no nosso dataset, que esteja escrito de uma forma, a gente quer que ele esteja escrito de outra. Isso vai de erros até coisas que estão em inglês para transformar em português, beleza? Claro que deve ter bibliotecas e outros tipos de abordagem que sejam mais eficientes e mais rápidas, mas a gente pode fazer isso manualmente também em casos que a gente tenha pequenos erros, beleza? Então, para a gente realizar essa substituição de valores, a gente pode utilizar a função replace do Pandas. Ela funciona da seguinte forma: a gente vai colocar da mesma forma que eu aprendi, né? Que podem ter outras formas de utilizar. Utilizando listas nos argumentos, a gente pode, por exemplo, digitar o elemento que a gente quer substituir dentro do nosso dataset inteiro. No caso, ele vai procurar no nosso dataset inteiro pelo nome Brasil em inglês e o nome United States em inglês também, né? E substituir pela palavra Brasil e Estados Unidos. Percebam aqui que ele substituiu aqui, tá vendo? Então, a gente pode utilizar duas listas. Uma lista com os argumentos que a gente quer substituir e outra lista com os valores que a gente quer colocar no lugar. Deixa eu só ver o nome desses. Pronto, aqui, bem intuitivo. To replace e velho, beleza? Então, aqui é os meus valores to replace e aqui meus valores são meus valores velho. São meus valores, de fato. Beleza? A gente pode também utilizar um dicionário. Eu sempre gosto de trabalhar mais com dicionário, porque eu acho mais intuitivo. No caso aqui, eu boto meu elemento, minha coluna, né, que eu quero substituir, e o valor do lado como valor. Então, eu tenho uma chave, né, e um valor. Beleza? A gente pode fazer dessa forma também. Nesse caso, o dicionário vai direto no to replace. Beleza? E aí não precisa setar nenhum velho, porque o valor já está dentro do nosso dicionário. E ele substitui da mesma forma. Aqui, Estados Unidos. Beleza? Como a gente estava conversando no começo também, é possível renomear os índices dos nossos eixos. Beleza? A gente pode acessar o nosso index, e substituir ele por meio de uma função map, como eu fiz aqui. Eu peguei só a nível de demonstração mesmo, que eu não tive nenhuma ideia do que colocar aqui no index. Eu só adicionei o nome filme/série no meu index, utilizando a função map. Eu peguei o meu... eu criei uma cópia, né, do meu Netflix, e nessa cópia eu substituí o index dele. Eu botei o ponto index, aqui eu estou acessando o meu index, e depois que eu acessei o index, eu mapeei. Meu index vai ser uma série também, né, uma série só com os índices. E eu apliquei a função map, utilizando a função lambda dentro do map, né, do mapeamento. E meu x dessa vez vai ser só a substituição de uma string literalmente formatada, utilizando filme e série e botando o índice anterior, que já existia, né, no meu... do lado da minha string. Beleza? Então, eu tive como resultado filme ou série 0, filme ou série 1 e assim por diante. Beleza? A gente pode também utilizar a função rename, né? Somente para fazer modificações no nosso index e nas nossas colunas. Por exemplo, aqui eu transformei todos os meus index em letras maiúsculas, utilizando a função rename. A gente pode renomear também as colunas, pode fazer diversas outras coisas, beleza? E nas colunas eu botei um str.upper, então ele transformou minhas colunas todas em upper. Beleza? A gente pode também renomear, deixa eu só lembrar aqui, acho que eu não coloquei, acabei não colocando. Mas a gente pode colocar um valor e, na verdade,
um dicionário, né, com o nome da string anterior, o nome da coluna, na verdade. Deixa eu só testar aqui rapidinho, galera. Fica melhor do que só fazendo suposições. Pronto. Eu vou trocar meu type aqui. Ele tem que estar em maiúsculo. Por um valor tipo. Ver se funciona. Não funcionou. Então, mas dá para utilizar para mudar o nome da variável. Eu só não estou lembrando como é que faz, beleza? Pronto, de boa. Então vamos seguir aqui. Depois, qualquer coisa, a gente volta e tenta renomear nossas colunas aqui, porque eu não estou lembrando agora como faz. Beleza. Avançando na parte de manipulação dos dados, né, para realizar o tratamento, a gente pode também utilizar técnicas de compartimentalização e discretização. No caso, a gente pode criar uma categoria para os nossos dados discretos, beleza? Um bom exemplo seria, por exemplo, ao invés de tratar os meus anos de lançamento como anos únicos, eu posso separá-los por décadas, beleza? E foi isso que eu fiz. Eu usei a função cut, que é o que a gente usa para categorizar, criar essa categoria e, na verdade, discretizar, né? Transformar em... Meio que a gente cria um intervalo para colocar o nosso número inteiro dentro, beleza? Então, a gente tem o nosso ano de lançamento aqui, como o valor que a gente quer discretizar. E nos bins, a gente está colocando vários valores aqui. E nos intervalos, né? Então, 1930 a 1940. Se eu tirar aqui a parte dos labels, vocês vão ter uma noção melhor do que eu estou falando. Pronto. Percebam que meu primeiro ano é 2020. Foi a série 3% que foi lançada. Ele colocou no intervalo aberto em 2010 e fechado em 2020. Beleza? Então, para isso serve meus bins. Eu coloco vários valores aqui e a minha função cut vai discretizar, ela vai fazer esses recortes e categorizar dentro desse intervalo. Então, a minha série 3% ficou no ano de lançamento entre 2010 e 2020. E eu tenho também um argumento chamado labels. Esse argumento eu posso dizer, nomear esses intervalos, né? Então, ao invés de ficar esse negócio feio aqui, 2010, 2020, eu posso colocar, por exemplo, que é a década 2010, década 2000, beleza? E vai deixar muito mais agradável, né? De se ver, caso a gente queira fazer esse tipo de análise. Ou então a gente pode tentar colocar só o ano, né? Tipo, já sabendo que é a década, a gente bota 1930, 1940. E aí, até para... Na hora de plotar o gráfico, eu acho que não vai fazer muita diferença, mas deve ter alguma aplicação legal para isso. Quando a gente coloca os labels, a gente coloca um a menos, né? Porque não vai acabar sobrando um de qualquer forma. E aí a gente substitui o intervalo pela década. Aqui a gente está na década de 2010 até 2020. Beleza? Não dá pra fazer isso aí com dicionário, não? Esse cut não pega o dicionário, não. Ou deve dar, mas deve dar mais trabalho. Você teve que fazer duas listas, o dicionário vai fazer uma coisa só, mas tudo bem. Ah, tá, com o dicionário aqui usando a função cut. Exato. Rapaz, não testei. Labels. Calma aí, deixa eu copiar e fazer um teste. Rapidão. Eu creio que não dê não, é porque normalmente bins assim não... Vamos tentar. Eu vou fazer algo mais fácil, beleza? Eu vou só
É isso, Fred. Eu acho que ainda não, velho. Porque, tipo, eu não sei nem como escrever isso em formato de dicionário, tá ligado? Qual foi a pergunta? Se daria para utilizar essa função cut, discretização, com o dicionário nos argumentos ao invés de usar listas. Eu creio que não, por causa do Beans, né? O Beans vai ser o que vai fazer o nosso recorte. Então, eu acho que não, né? Deixa eu ver o tipo aqui. Ah, beleza. Aí, sequência de escalares. Ou um intervalo de indexes. Só aqui que a tela de Isaac não tá aparecendo. Acho que é, né? Vou sair e entrar de novo aqui. De boa. É isso, meu. Eu acho que não dá, velho. Pelo. Porque o dicionário, de certa forma, não é uma sequência, né? É uma coleção. Normalmente, eles botam collections no. Eu esqueci até o nome do negócio agora. Na documentação. Nesse caso, não tem, então eu acredito que não. A gente pode testar depois. Beleza? Beleza. Beleza. Quando a Gabinha voltar aí, a gente pode tentar ver se ela sabe resolver. Pronto. Voltei. Só que eu perdi a pergunta. Beleza. A pergunta é se a gente consegue utilizar Mas eu acho que dicionários. não também. Beleza. Porque Eu olhei na pra documentação e Beans não ele tem. pede um range, né? Isso, Ele exato. pede um range aí pra Beans. Isso aí não é bem um. Se bem que se você talvez desse pra tentar, tipo, de 1930 a 2020. Por É isso, exemplo. eu queria tentar Só isso que aí mesmo. eu acho que. Mas é isso, eu não sei Sei lá, acho escrever em estranho. Acho que formato não de funciona, dicionário não. também. Só um dicionário só com chaves. É chave. Beleza. Só escrever do jeito que eu acho que deveria ser escrito em dicionário. Precisa que é só um valor. E aqui seria década de século, né? Beleza, século, qualquer coisa. E não faria sentido usar o label mais, né? Eu acho que vai dar erro. Aqui ele ainda fala que o argumento precisa ser uma string ou um número, não um dicionário. Acho que não vai rolar não, Fred. Então definitivamente não rola, não. É isso aí, velho. Testou, tá de bom. Tá de boa já. Tá de boa. Beleza. A gente também pode utilizar algumas funções para detectar valores discrepantes. Uma função que a gente pode fazer uma análise assim dos quartis e da média do padrão dos nossos dados numéricos é o ponto describe. No caso aqui ele só retornou uma coluna porque só tem uma coluna numérica no nosso dataset que eu escolhi aqui para mexer. Então ele retornou aqui a média dos anos, o desvio, na verdade, né, STD, né, o desvio, o valor mínimo, que é 1925, seria algo que está um pouco discrepante dos 25% dos valores, dos 50%, dos 75%. Beleza? Então, é algo que a gente pode utilizar para avaliar, né, alguns valores discrepantes. Algumas outras formas também seriam com visualização, utilizando plots de densidade, outras coisas. Aí vai ficar com o Gabi a semana que vem. Beleza? Semana que vem, vulgo de hoje é Oh, 15, né? e hoje é 15. Vai O ser fácil. famoso plotzão, velho, vai ser
Próxima Não semana, posso falar isso, não. daqui 2 semanas. Beleza. Uma coisa que também é muito comum para a gente utilizar na hora de tratar os dados é a permutação. E para a gente conseguir criar uma amostragem aleatória. Isso é muito utilizado na hora de realizar treinamento também de redes neurais ou no processo de aprendizado de máquina. Existem funções em outras bibliotecas que são utilizadas para isso, mas como a gente está voltados mais na utilização do Pandas e NumPy, eu peguei o método que o livro utilizou para facilitar também, né, para não precisar incluir outra biblioteca. Basicamente, a gente vai criar um mode, né, um randômico, que a gente chama de sampler, com a função random permutation do NumPy. Beleza? E aqui eu botei o tamanho do meu dataset. Então, ele vai me retornar aqui, por exemplo. Deixa eu printar esse sample aqui. Dá para usar o head. No caso aí, Isaac, você está fazendo a permutação só das linhas, né? Isso, na verdade, essa função aqui, ela vai criar um... Deixa eu printar só, é mais fácil. Ela vai criar um array, né? Um array não, uma lista com os valores dos index, né? Que a gente precisa permutar. Ela vai criar uma série. Uma série não, porque está em NumPy. Mas ela vai criar uma lista com os valores dos nossos index, que eu coloquei como argumento aqui o tamanho, né? E o tamanho é, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui. Enfim, o tamanho é 6.000 e poucos dados, beleza? Eu coloquei meu tamanho o tamanho do meu dataset aqui, o tamanho X, né? E ele criou um molde com os index permutados. Então ele pegou, por exemplo, um range de 0 a 6.000 e poucos números e permutou. Ele fez um random, beleza? Ele pegou e mudou a ordem dos meus index. E aí eu utilizo a função take depois para ele meio que incorporar os index que eu randomizei aqui e misturar meu dataset. Então aqui basicamente ele vai pegar o meu 2064 e botar em primeiro lugar. Peraí que eu fiz alguma coisa errada. Ah, tá. Esse tracinho não existe. E percebeu que o 2064 agora veio para aqui para cima, porque eu utilizei esse molde aqui, que eu criei utilizando o NP Random Permutation, para permutar os meus dados, as linhas dos meus dados, né? Para criar uma amostragem aleatória. Beleza? Esse em é basicamente para a gente... não, aqui já é outra função. A gente também pode utilizar a função do pandas, chamada sample, e colocar um n aqui, um valor. Se eu não me engano, é o valor para visualizar, mas a gente pode usar o tamanho, né, do nosso dataset. E aí ele vai, digamos assim, que bagunçar o nosso dataset todo, randomizar o nosso dataset. E a gente pode, com os dados randomizados, aplicar isso em algum treinamento de rede neural. Ou outras aplicações também. Beleza? Normalmente as funções que, quando a gente está utilizando alguma biblioteca tipo o Keras, a Scalane, já tem uma função de permutação na hora de treinar os dados. É sempre interessante randomizar os dados para fazer esses treinamentos. Beleza? Beleza. Uma outra coisa bacana é calcular variáveis indicadoras. Basicamente, o que esse cálculo faz é pegar uma coluna com valores, né, categóricos e transformar em um dataset onde nossas colunas vão ser variáveis indicadoras, ou seja, vão indicar se, por exemplo, eu tenho minha coluna tipo no meu dataset. Eu utilizei aqui
a coluna tipo, tá até com o nome da função, por isso que tá azulzinho aqui. Eu tenho minha coluna tipo no dataset e ela tem 2 valores, Movie e TV Show, beleza? Então, eu quero gerar 2 colunas que estejam separadas, mas que indiquem se o conteúdo naquele meu index é um filme ou uma série. Então, eu utilizo o getDomes para criar essa matriz de variáveis indicadoras. Então, aqui eu vou ter uma coluna movie, 0 indicando que não é filme e 1 indicando que é filme. E do mesmo modo para séries. Eu vou ter 1 indicando que é série e 0 indicando que é filmes. Beleza? Tem algumas aplicações legais também para fazer com isso, mas não estou lembrando agora. Posso seguir? Pode, velho. Beleza. Uma coisa também que é importante, que a gente utiliza bastante também, é a combinação, junção e reformação de dados, reformatação de dados. Beleza? Essa parte aqui que eu vou entrar agora é uma parte que eu não tenho muito conhecimento, mas eu coloquei porque estava lá e a gente tem que aprender também alguma hora. Beleza. Indexação hierárquica é um recurso do Pandas que permite que a gente tenha mais de um nível de índice. Beleza? Então, a gente vai conseguir trabalhar de maneiras diferentes com nossos dados, utilizando 2 indexes ao invés de um só. Por isso que o nome é indexação hierárquica. Isso me bugou um pouquinho, eu admito. Mas é assim que se faz, né? Beleza, eu vou explicar como faz e aí vocês podem tirar a própria conclusão. Eu separei 3 colunas só para testar essa parte da indexação hierárquica que estava me confundindo muito com todas as colunas, não está funcionando muito bem. Então eu separei 3 colunas que fazem sentido para mim: país, título e ano de lançamento. E com essas 3 colunas eu utilizei a função stack para criar um segundo nível de index, beleza? Que são oriundos dessa coluna. Então, ele vai pegar essas colunas e vai criar um segundo index aqui do lado e indicando meu país, meu título e ano de lançamento separadamente. Como vocês podem ver aqui, eu plotei os 12 primeiros para a gente conseguir ver 4 valores aqui, 4 index aqui, se a gente utilizar o primeiro index, onde a gente tem 3 index aqui, né? 0, 0, 1, 2, 3. E ele diz qual é o país do meu filme, o título do meu filme e o ano de lançamento. Beleza? Isso aqui deve ter alguma aplicação legal para se fazer, deve diminuir a abstração em alguma área de aplicação, mas eu não sei qual é. Então, uma hora a gente pode precisar usar e tá aí, beleza? Vocês podem revisar no notebook, eu já disponibilizei, beleza? A gente também pode retomar ao normal, né? Vocês podem ver que eu modifiquei aqui a célula só para mostrar que tem uma função que a gente pode retomar os níveis padrão, beleza? Então, a função stack, ela retoma o meu index padrão, né? Só um index, retoma meu nível. Beleza? E a gente pode reorganizar e ordenar esses níveis também. A gente tem a função swap level, que a gente pode alterar os níveis, né, de posição. Por exemplo, aqui eu só tenho 2 níveis, né? Então eu só posso alterar a posição 0 com a posição 1 e a posição 1 com a posição 0. Nesse caso aqui eu demonstrei isso, né? Tipo, alterei a posição 0 com a posição 1, aí eu fiquei com país, título, ano de lançamento, todos na posição 0. E aí cada título com o ano e o país de lançamento fica nessa posição 0, né? E assim por diante. É só uma forma de reordenar os indexes. Beleza? A gente também pode ordenar o index de maneira em ordem crescente ou decrescente. Beleza?
E aí a gente pode escolher um level para fazer essa ordenação também. Nesse caso aqui, escolhi o level 1 para ordenar de maneira decrescente, beleza? Então ele pegou todos os países, colocou em primeiro. Aí depois segue para tipo e título e depois ano de lançamento. Vai até estranho aqui esse sort index, porque não deveria vir país primeiro, não. Não sei. Deixa eu só dar uma olhada. Eu acho que o que tá em ordem é os países. Os países não, mas o número devia vir na frente, caso. Talvez seja por conta do tipo. Eles deve colocar a primeira string e depois as variáveis numéricas, talvez. Não sei, só dando uma aprofundada para ver como funciona isso aqui. Beleza? Essa função aqui a gente também já conhecia, né? O sort index do encontro passado. Beleza? A gente também pode fazer um resumo por nível, né? A gente pode utilizar alguma função do Python para tentar deixar algum resumo. Eu botei a função .sum aqui, que é a mais fácil de utilizar, né? Só para demonstrar que é possível, mas que nesse dataset aqui não faz sentido. Por exemplo, somar ano de lançamento. A gente poderia fazer uma média até. Mas não faria sentido para o título e nem para o país também. Então, teria que ser talvez uma função map para a gente buscar alguma informação, não sei. Teria que ser alguma outra função, mas eu só quis demonstrar que se existe, a gente pode tentar buscar estatísticas de acordo com um determinado nível, caso a gente esteja trabalhando com multi-index. Beleza? A gente também pode combinar e mesclar dados usando o pandas.measure, pandas.concat. Também tem um método de distância combine first, mas eu só coloquei aqui o pandas measure, pandas concat, beleza? Mas sinto-se à vontade para procurar sobre o combine first depois. Eu dividi meu dataset porque eu achei que ia ser mais intuitivo, né, para explicar. Eu peguei a metade do meu dataset, a metade de linhas, e criei um data frame 1 rows, com a primeira metade das quantidades de linhas e a segunda metade da quantidade de linhas eu peguei da mesma forma. Beleza? E fiz o mesmo com as colunas. Basicamente, para demonstrar um pouco aqui como funciona a concatenação de dois dataframes, muitas vezes a gente precisa concatenar, juntar dois dataframes, seja por linha ou por coluna, e é importante. Beleza? Na função merge, a gente utiliza ela para juntar, né, dois dataframes. A gente tem dois argumentos, o left e o right. No caso, são dois dataframes, né? E o rol, ele vai dizer como eu vou juntar esses dataframes. Eu posso juntar a partir das colunas da esquerda, utilizando o left. Vou mostrar aqui. Pronto, aqui. Eu posso utilizar o left, aí ele vai utilizar as chaves ou as colunas do elemento da esquerda. Posso usar o right, utilizar o da direita. O alter ele usa a união e o inner a intersecção. Beleza? Utilizei o alter porque eu queria unir os dois datasets. Aqui ele vai fazer uma união por coluna ou por linhas, beleza? Se eu colocar o inner aqui, ele vai dar erro, porque ele não vai achar a intersecção entre nenhuma linha. Aí ele vai retornar só as colunas. Beleza? Por isso que eu usei o alter. O padrão da função é o inner. A gente pode também utilizar o concat para concatenar. Eu prefiro usar o concat, eu acho o concat mais intuitivo. É uma função, eu acho que é mais completa do que o merge, né? A gente consegue fazer mais coisas, unir mais dataframes de uma vez só. Então eu acabo utilizando ela.
Beleza? A gente vai utilizar, só lembrar qual é o argumento aqui. A gente vai setar aqui os data frames que a gente pode utilizar. A gente pode setar mais de um, ou mais de dois, na verdade. Mas aqui, como eu só estava trabalhando com dois, eu coloquei só os dois. A gente coloca eles numa lista e na ordem que a gente desejar. E ele tem mais alguns argumentos, mas necessariamente, assim, para a gente unir por linha, a gente só precisa fazer essa operação aqui. Só dizer quais são os data frames que a gente quer unir. Beleza? Mas também a gente pode unir por coluna, né? Tipo, ao invés de... Lembra que eu fiz um data frame também para as colunas? Separei metade das colunas e metade das colunas. Então, aqui a gente está usando o PD concat para unir o df1 calls e o df2 calls no axis1, que é o axis das colunas. Aqui poderia também estar escrito columns. A gente também pode unir por intersecção. No caso aqui eu estou unindo por intersecção de colunas. Então ele vai retornar meu valor inteiro, porque as colunas dos dois data frames... Peraí, acho que tem algo errado. Não, aqui é por linhas. Não, por colunas. Estou viajando aqui agora. Foi mal. Me perdi aqui no... Esqueci de comentar essa parte e me perdi. Eu estou unindo nos dois data frames de colunas. Então eu vou ter todas as linhas iguais. Se eu colocar o alto aqui, deve funcionar também. Ficou igual. Esse aqui vai dar ruim. Beleza, nesse caso aqui, não importa se a gente utilizar alta ou inner, beleza? Que ele vai dar bom nos dois. Então, beleza, vamos seguir, né? E por último, eu disse que ia falar um pouquinho sobre a parte de tratar datas, só porque eu visando já, né, tipo, que vocês utilizem esse dataset para tentar fazer alguma visualização de dados para o nosso próximo encontro. Eu coloquei aqui no final um tratando dados, mas eu não cheguei a escrever muito porque não deu tempo. Mas eu pretendo fazer isso, atualizar um pouquinho e botar mais coisas aqui também. Eu pretendo fazer a parte de tratamento de texto também depois, porque esse dataset ele permite que a gente trate várias partes do texto, tipo na descrição a gente pode pegar palavras mais frequentes, a gente pode também procurar pelos tipos, né, os gêneros de cada filme, de cada série. Então, dá para ter uma base legal de tratamento de texto usando esse dataset. Então, para converter o PD uma função de data que está em um string para um tipo datetime, que é o tipo que a gente utiliza normalmente para plotar os gráficos, normalmente para plotar gráficos de séries temporais. Ele consegue reconhecer até palavras. Então, na verdade, tudo é palavra, né? Mas ele consegue reconhecer o nome do mês ao invés de só o número. Eu só adicionei aqui a minha série com somente os meses, né? A data de edição. E ele converteu o agosto para 08, sem precisar muito esforço, né? Então, uma função que é mão na roda aqui. Tem alguns outros argumentos que a gente pode utilizar quando existem dados faltantes, que são os erros. A gente pode forçar o erro, né? A gente pode, aquilo que eu falei, né? Tipo, coerce, ele vai substituir o valor inválido por um not a time. Por exemplo, se tivesse Maurício escrito aqui no lugar da data, ele iria retornar um not a time, porque ele não consegue reconhecer como uma função de data. Beleza? E também a gente tem... Oi. Aqui. Maurício perguntou se isso funciona só para dados que estão nesse formato americano. Não, você pode dizer o formato. Aqui. Cadê, rapaz, o nome da... Aqui eu vou conseguir achar melhor. Eu acho que é esse primeiro argumento aqui.
primeiro argumento que você bota é o seu tipo de dado. Eu posso setar o tipo de dado, vou tentar gerar um erro aqui. Deixa eu só lembrar como é que faz. Hashtag Monf, né? Monf. Hashtag não, porcentagem dia e hashtag ano. Eu acho que assim vai. Agora eu tô lembrado qual é o nome do argumento, velho. Cadê Gabinha pra ajudar nós? Oi, que foi? Tu lembra do nome do argumento que a gente utiliza para setar o tipo de data que a gente quer modificar? Como assim, o tipo de data? Tipo mês antes ou dia antes? Isso, assim, tipo, hashtag Aí month, hashtag day. abre, Deixa eu clica tentar aí de assim. novo. Não, Assim, clica aí de novo, apareceu ali. Aqui, o day first aqui, ó, é um booleano. Peraí, sumiu. Aí nos lados Cegou, velho. direito. Aqui, day first, né? Depois tem year first. Não, acho que não é isso não. Tem como passar um argumento em formato de string. Então ali, ó, format Aqui, optional. o format. Format, Aqui, ó. isso. Perfeito. Mas dependendo do que você quer da data, tipo, dá pra fazer com esse day first. Tem que colocar. Tem que colocar na ordem, senão vai dar ruim. Tem que colocar acho que em parênteses. Acho que Em lista, eu acho. Não, Tem é que ver. porque eu tô dizendo que formato tá Ah, aqui antes, aí ele não entende para que eu tô dando o NFL Date dele. Aí tá vendo? Time Data, August 14, 2020, does not match. Porém, se eu colocasse aqui erros, colocar ignore, ele vai ignorar. Vai retornar a mesma tabela. Se eu botar coerce, ele vai retornar tudo nat. Tá vendo? Beleza? Então, o que eu estudei foi isso. Teve a parte de strings que eu queria ter muito estudado, acho que o Fred ia curtir bastante, que utiliza regex para fazer as paradas. Não, velho, regex ali é complicado, mas vale a pena. Olhe no livro, Muito bom. capítulo. Não, eu já sei, pô. Não, mas Eu já você vai ver aplicado aos data frames, tá ligado? Eu sei que você já sabe o regex, mas você tipo Tem uma função, eu acho, pra isso. tem vários, pô, tem Uma vários. função não, acho que é um método. Tem um método dentro do Pandas para tratar strings. É regex true e você pode passar group by, Aí eu não sei não, que eu iloc, não tem estudo várias essa coisas. parte não, mas tá de boa. Então, pessoal, alguma dúvida? Alguma amargura? É uma forma de tratar textos de forma simples, Maurício. Você basicamente seta alguns símbolos, regular expressions. Você seta alguns símbolos e esses símbolos querem dizer alguma função, tá ligado? Ele faz algum tratamento na sua string. É um negócio absurdo. Você bota RL, sei lá, busca alguma palavra pra você. Eu tô chutando, mas é tipo isso. Você bota um arroba, ele busca alguma letra. Tipo isso. Não, arroba não. O Não, eu arroba não não sei, eu não funciona. sei pra que não, pô. Eu tô dando exemplo, tá ligado? Mas é isso, você bota um caractere especial e ele vai pegar tudo que combina com esse caractere. Tem uma tabelinha. Tá Exato, tem uma tudo. tabela. Já é uma convenção, tá ligado? De programação que você pode usar. Tem todas as linguagens. E no Python não é diferente. É uma mão na roda, uma mão na roda. Sim, então vamos lá. Para a próxima reunião, fazer uma revisãozinha de tratamento de dados, dar uma estudadinha, beleza? E começar aí os estudos de visualização de dados. De novo, vou sugerir o Kaggle, porque o Kaggle é maravilhoso. Explica de maneira rápida para quem está apressado. E o livro para quem quiser complementar e estudar um pouquinho mais, beleza? Então, nosso próximo encontro dia 22 de abril. E eu queria conversar um pouco sobre o calendário com vocês, beleza? Aproveitar que tá todo mundo aí. Deixa eu voltar. Pronto. Nosso próximo encontro é sobre visualização de dados.
Depois disso aqui, a gente consegue já tentar buscar algum dataset assim que a gente tem interesse de algum assunto bacana e tentar já fazer uma espécie de tratamento e visualização, mesmo que seja simples, beleza? Então, a ideia que eu tive e comentei com o Gabinha e o Maurício foi que a gente limasse esse primeiro encontro aqui de web scraping e deixasse esse encontro aqui livre, o do 6 do 5, para a gente fazer uma reunião de amostragem, para a gente fazer uma visualização de dados, um tratamento também, né? Pegar um dataset para tratar, cada um escolher o seu, na minha opinião seria melhor assim, e realizaria o tratamento, faria esse trabalho de tratar e visualizar os dados e a gente apresentaria aqui no dia 6. O que é que vocês acham? Aí seria um encontro mais descontraído pra gente mostrar o que a gente fez, beleza? Trocar ideia, pedir ajuda um ao outro. E aí a gente teria só um encontro de web scraping no dia 20 do 5. O que vocês acham? Beleza, acho válido. Pra mim é suave. Show. A ideia, Raiz, seria que a gente substituísse limasse mesmo o quarto encontro aqui, o quinto encontro de Web Scrap parte 1. E no lugar disso a gente faria estudos, a gente aplicaria o que a gente aprendeu até agora. Utilizaria o Pandas e um pouquinho do NumPy, visualização de dados que a gente vai aprender durante essas próximas 2 semanas e no próximo encontro. E a gente depois aplicaria esses conceitos em algum dataset que a gente escolher. Eu posso disponibilizar umas bases de dados aí de que a gente pode buscar dados de qualquer canto, tá ligado? No Kaggle, por exemplo, tem vários. E tem um GitHub também que tem várias bases de dados. E a gente pode utilizar essas bases de dados para fazer um tratamento e uma visualização. E todo mundo apresentar, né? Todo mundo que quiser e se sentir confortável, apresentar no dia 6 do 5. Acho que seria uma troca bacana, a gente poderia tirar ideias juntos, né? Aprender juntos como fazer uma visualização de dados. Sei que tem muita gente aí para passar conhecimento. Deu para entender, Rai? No dia 20 é visualização de dados. No dia 20, a ideia é que a gente revise essa parte de tratamento. E ela é utilizada também para algumas visualizações, que a gente precisa separar uma parte de data frame e tal. E estudar visualização de dados. Oi. Eu não tô falando dessa do dia 22, não. Tô falando da do dia 20 dos 5. 20 do 5 seria tratamento do web scraping. Aí a gente faria um encontro de web scraping. Ah, entendi. Beleza. Um encontro só. Aí qualquer coisa a gente pode dar um shift aqui nesse finalzinho. A gente tem que avaliar também o projeto final ainda pra gente colocar alguma coisa pra colocar no GitHub ou postar no LinkedIn, coisa bonitinha. Beleza? Então é isso. Se ninguém tiver mais nenhum acréscimo, nenhuma dúvida, nenhuma angústia,